Olá, essa é a segunda edição do Bate-Papo Sindical, o seu programa que vai ao ar sempre quinzenalmente aqui nas redes sociais do Sindijude. E o tema de hoje é o Estatuto do Servidor Público, ele que está completando 52 anos. E para falar sobre esse tema, nós temos dois convidados. Dessa vez, a vice-presidente do Sindijude PE, Mariana Figueiroa, e também um dos advogados do sindicato, o doutor Jesualdo Campos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Bate-Papo Sindical. E para começar esse papo, a gente queria focar um pouco nos direitos e deveres dos funcionários públicos de uma forma geral. Mariana. Boa tarde, Jade, Jesualdo, que prazer participar mais uma vez, né, dessa construção aqui do Sindijude PE, o bate-papo sindical. Né? A ideia hoje, como o Jade bem disse, a gente conversar um pouco, né, sobre essa lei 6.123, de 1968, que regula, né, as carreiras públicas aqui no estado de Pernambuco. É importante frisar que esse estatuto ele não se trata apenas de nós, servidores do judiciário, mas também de todos os colegas servidores públicos no âmbito do estado de Pernambuco. É importante que os colegas conheçam a legislação, né, conheçam, né, os seus direitos, os seus deveres, porque é nesse estatuto que a gente tem regulado, por exemplo, duração do trabalho da gente, da jornada de trabalho, é no estatuto que está regulado a questão das férias, aposentadoria, o que é levado em conta ou não, né, para fins de aposentadoria, como está regulamentada as questões das licenças, né, então é importante o conhecimento dessa legislação, para que a gente possa, cada vez mais, né, acho que informação é poder. Então, a gente tendo consciência, né, do que está previsto, dos nossos deveres, das nossas obrigações, a gente pautar também uma ética no atendimento e no trabalho, na prestação do serviço público. Muito bem. E também a gente convida o doutor Jesualdo Campos também para participar dessa conversa no que tange os direitos e deveres dos funcionários, doutor. Na esfera jurídica, o que é que você poderia acrescentar? Então, eu gostaria primeiro de saudar a iniciativa do sindicato, né, que é importante a gente discutir, né, não somente os direitos, mas também os deveres como servidor público e a atualidade desse estatuto, né, uma vez que ele foi, né, como disse Mariana, uma herança da época da ditadura, né, e a Constituição de 88, assim como várias reformas que vieram depois dela, né, modificaram substancialmente alguns artigos. E aí poderia ser a hora de debater. É necessário a gente atualizar, é necessário a gente modificar alguns artigos que se tratam de questões que hoje, por exemplo, estão sendo colocadas à prova, como, por exemplo, o trabalho presencial. Como que a gente vai regulamentar isso de forma bem precisa dentro do Estatuto dos Servidores do Estado, né, do qual o servidor do judiciário também fazem parte. Então, esse é o debate, eu acho que a gente pode fazê-lo, né, lógico, de forma, né, bastante superficial nesse momento e depois aprofundá-lo. E já pegando um gancho na fala do doutor Jesualdo, a gente também trata de outro ponto de suma importância nesse momento, que são as possíveis mudanças e também adequações legislativas, principalmente nesse momento de pandemia, né, em que o teletrabalho está sendo intensificado, e também com relação ao próprio estatuto, já que ele sempre está ligado ao tempo em que foi criado. E você, Mariana, o que pode acrescentar com relação a ele? Bom, como o Jesualdo também pontuou agora, né, o estatuto é da década de 60, final da década de 60, as reformas da Constituição já implicaram em mudanças em si, no próprio estatuto, mas, assim, a gente entende que algumas adequações são importantes, né, serem feitas. Hoje, diante da pandemia, a gente viu que o teletrabalho ou o trabalho remoto, né, dependendo, cada um tem uma nomenclatura, é uma realidade que está sendo posta, o mundo, cada dia que passa, está mais virtual, né, então, a partir dessa situação, a gente revê, né, essa questão da duração do trabalho, da jornada de trabalho, né, tudo isso está previsto no Estatuto, mas
a realidade posta hoje implica também um outro olhar, né, sobre duração, jornada de trabalho, local de trabalho, infraestrutura de trabalho. Então, tudo isso, apesar do Estatuto não ser tão específico nesses pontos, né, de estrutura, enfim, mas duração do trabalho, sim, tempo de serviço, né, o que é considerado tempo de serviço. O artigo 91 do Estatuto, ele fala o que é considerado efetivo exercício, mesmo o servidor estando afastado, como, por exemplo, férias, né, participação em capacitações, curso de capacitação, isso equivale à hora de trabalho, é efetivo exercício. Né? Então, a gente também repensar, né, nisso. Agora, como o Gesualdo colocou, é bom lembrar que esse estatuto ele não se refere apenas a nós, servidores do judiciário. Né? Esse é um diálogo bem mais amplo, né? Porque engloba todas as categorias de servidores públicos do Estado de Pernambuco. Então, a Polícia Civil, Executivo, Legislativo e nós também, né, do Judiciário. Doutor Gesualdo, quais são os desafios legislativos no cenário geral para essas adequações e mudanças, inclusive, desse Estatuto dos Servidores Públicos? Não, alguns artigos que não tenham, por exemplo, impacto financeiro, né, que, na verdade, que não vão aumentar despesas, que vão alterar, de certa forma, direitos, poderiam ser feitos até através de projetos de lei de iniciativa dos deputados. Né, mas outros que possam ter algum impacto financeiro só pode ser de iniciativa do Poder Executivo. Além disso, é importante frisar que o debate sobre uma alteração de uma lei que engloba todos os servidores é um debate que é muito mais amplo, como eu falei, do que um debate sobre, por exemplo, o plano de cargos dos servidores do judiciário. Isso daí é uma categoria somente, né, uma carreira somente, e aí fica mais fácil de lidar. Evidentemente que eu acho que essa necessidade de alteração do estatuto, ela já deve ser pensada pelo governo do estado, né, no sentido de adequar alguns pontos, né? Por exemplo, essa questão da jornada de trabalho hoje, como a gente falou sobre a questão do teletrabalho, se a gente brincar, né, os servidores estão trabalhando muito mais do que presencialmente, porque não tem, lógico que você pode até fazer um controle de sua jornada, mas, na prática, esse controle acaba se perdendo porque a demanda é muito grande. Quando você está lá no seu trabalho, você chega lá na sua vara, né, onde você trabalha, e você tem um horário de entrada e um horário de saída, aquilo ali, de certa forma, está controlado. Né? Então, isso daí é preciso debater. Agora, é importante frisar que também os direitos dos servidores, eles não são somente os que estão previstos no Estatuto dos Servidores, que é a Lei 6.123. A Constituição também traz alguns direitos que se aplicam aos servidores públicos, né? E esses direitos, eles são, de certa forma, mais, não que sejam garantidos, né? Porque ao todo tempo a gente está vendo, né, uma série de questionamentos sobre direitos dos trabalhadores, mas, digamos assim, são mais seguros, né? Porque estão na Constituição Federal e para alterá-la é preciso de uma emenda constitucional, né, que precisa de um quórum bem maior. Mas agora, recentemente, passou a reforma da Previdência, né, que, inclusive, né, alguns direitos dos servidores foram afetados. Né? Então, a todo momento, a gente está tendo o regime jurídico dos servidores modificado, não somente pela alteração da Lei 6.123, mas também pelas leis, né, superiores, né, e, sobretudo, pela Constituição. Como ele disse, a gente se reporta à Constituição, mas a gente levar em conta também que esse período de pandemia, a gente tem que ter cuidado, porque, como ele disse, passou a reforma da Previdência, muitas leis que a gente está vendo serem aprovadas estão implicando, na verdade, não em garantias para a gente, mas em subtração de direitos, né, em flexibilização de direitos que, historicamente, já foram conquistados. Então, a gente tem que um pouco de cautela,
né, quando a gente pensa em mudança legislativa dentro do cenário político e econômico que a gente está vivendo agora. Justamente, né? A gente tem uma preocupação de que, num momento como esse, né, se a gente levantar até uma pauta que seja favorável aos servidores, ela possa ser, né, tornada desfavorável em função da correlação de força, da conjuntura hoje, né, que está muito ruim para os trabalhadores e que a gente precisa superar esse momento, né, até para poder pensar em alguma alteração legislativa que possa beneficiar os servidores públicos. Então, doutor, a gente agradece a sua presença aqui no Bate-Papo Sindical e também aproveita, deixa esse espaço aberto para que você possa acrescentar mais alguma coisa com relação a esse tema. É importante que a gente entenda, estude o estatuto, né? Porque muitas vezes o servidor entra no serviço público, mas não tem noção de direitos e deveres que estão lá previstos. O estatuto, ele regulamenta quais são os direitos e deveres e o plano de cargos regulamenta qual é a progressão do servidor dentro de uma carreira. Então, são esses os instrumentos, né, legislativos que regem a vida do servidor, né? Então, por exemplo, no artigo 85 a 192, estão previstos todos os direitos e vantagens, né, que estão garantidos aos servidores públicos, dentre eles, né, a questão da duração do trabalho, do tempo de serviço, né, a questão da aposentadoria, né, que também foi modificada agora pela emenda constitucional, né, as férias, licenças, né, uma série de licenças que tem prêmio, licença para tratamento de saúde, licença para acompanhamento de servidor, de familiar, e também dos próprios vencimentos, lá onde está previsto quais são os vencimentos, as demais vantagens, né, como ajuda de custo, auxílio de diária, salário de família e gratificações diversas, né? Agora, no artigo 194, né, e no 199, estão previstas as proibições e as penalidades. O 193, ele traz os deveres do servidor público. E é importante que, muitas vezes, algumas condutas que a gente, às vezes, faz por uma questão de generosidade, pode cair numa dessas condutas, né? Sem intenção nenhuma, o servidor pode se prejudicar por um deslize, né? Porque está previsto algumas condutas, e você tem que se precaver, porque no mundo de hoje a gente está cada vez mais, né, cercado de uma série de pessoas que podem, né, ter essa informação e prejudicar um servidor que possa, de boa fé, estar exercendo seu cargo, mas cair em algum tipo administrativo daqueles. É importante que se leia, né, para poder entender um pouco, né, das condutas que são vedadas aos servidores públicos. Então, a gente agradece a presença do Dr. Gesualdo Campos aqui no Bate-Papo Sindical e também agradecemos a presença de Mariana Figueroa, nossa vice-presidente. Suas considerações finais, Mariana. Eu gostaria também de agradecer, né, a presença de Dr. Gesualdo aqui nessa conversa hoje, e acho muito importante, na verdade, minhas considerações seriam reforçar, né, a fala do Dr. Gesualdo sobre a questão dos artigos 193, 194, fundamentalmente do Estatuto, para que a gente não resvale, né, em nenhum tipo de ação, como ele mesmo disse, não intencionalmente, mas acontecer, né, de você praticar alguma dessas ações que você tem a proibição expressa lá no Estatuto do Servidor. Então, hoje a gente observa muito, né, as redes sociais facilitam a gente externar determinados pensamentos, determinadas atitudes, e a gente tem que ter muito cuidado, né, desse local de fala, porque somos servidores públicos, estamos sujeitos a determinadas ordens, a determinadas éticas, né, e a gente tem que manter uma conduta, uma postura, né, para o público, efetivamente, também, mas também uma postura pessoal que resvala nisso, no público. Então, o cuidado que a gente precisa ter, né, para que a gente não incida em nenhuma dessas condutas dos artigos muito bem citados e lembrados do Dr. Gesualdo aqui hoje. Então, acho que a ideia dessa conversa, desse bate-papo hoje, era a gente reforçar a importância, né, para os colegas de conhecerem a legislação,
a gente referendar o estatuto que, apesar de ser antigo, apesar das poucas ou de algumas reformas que ainda precisam, mas ele é um importante instrumento, né? É a lei básica que rege a nossa carreira, e além, obviamente, da lei de planos e cargos e carreiras da gente, que é a lei da progressão. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, né? É isso. Obrigada, agradecer ao Sindijúri também por essas importantes iniciativas. Então é isso, essa foi a segunda edição do Bate-Papo Sindical, e vale lembrar também que essa semana a nossa edição está sendo veiculada na sexta-feira, dia 24, também devido ao retorno do ritmo de trabalho na entidade. Vale lembrar que você também pode seguir as redes sociais do Sindijud-PE e também nunca é demais lembrar da importância da filiação de você, servidor e servidora, para fortalecer a luta. É isso. Sindijud-PE, fortalecer e avançar.